Eu sou filho de Aderbal Silva, um delegado de polícia, e de Magali Grutti, uma analista judiciária, e sou um apaixonado por minha família, sou um amante de carros, gosto muito de instrumentos musicais, principalmente bateria, sou advogado, civilista, especializado em contratos, família, sucessões, já fui até criminalista e também sou professor e palestrante. Olha, eu sou formado pelo CEUB. Em determinado momento, eu ficava muito impaciente porque trabalhava o dia inteiro, chegava à noite bastante cansado. E alguns professores, não todos, tive professores brilhantes, ao invés de darem aula, ficavam lendo artigo de código. Tem algumas matérias que a docência foi tão deficiente que hoje eu não gosto da matéria, mas que não é o direito civil, que eu sou apaixonado por civil, processo civil, direito administrativo, mas eu posso dizer que essa vontade de lecionar começou ainda na fase da faculdade. Certa feita eu falei com alguns amigos, eu vou lecionar quando eu estiver formado, mas eu vou fazer diferente. Eu vou tentar preparar os meus alunos para a vida real. Não vou ficar apenas no plano acadêmico, tampouco desperdiçando o tempo deles e o meu para ler artigo. Porque artigo você pode fazer em casa. Então acho que aí nasceu o meu primeiro desejo de lecionar. Esse é o meu propósito de vida. Olha, até hoje eu tenho aproximadamente 12 anos de docência, entre a graduação, pós-graduação e cursos de especialização. Posso dizer sem medo de errar que acho que eu tenho mais de 5.000 alunos e me dá uma alegria imensa quando eu encontro algum deles na rua que falam assim, às vezes está do outro lado da calçada, às vezes está do outro lado daquele corredor de shopping e fala, professor. Quando fala professor, o meu coração já acelera e aí as pessoas chegam até mim, apresentam a família e dizem, Flávio, outro dia eu estava numa audiência e aconteceu uma grande confusão na condução da instrução e julgamento. Aí eu lembrei da sua voz, do seu jeito, dizendo como resolver aquela questão. Ou às vezes chega famílias para mim e eu lembro dos seus ensinamentos, tanto do direito material quanto processual, explicando qual seria o caminho adequado para pacificar aqueles conflitos. Então, nesse ponto de levar conhecimento, eu acho que é, sem sombra de dúvida, o ponto fundamental da minha vida. Eu gosto muito de transformar as pessoas para que elas sejam profissionais mais capacitados e principalmente seres humanos melhores. Encarar o direito como algo humano, não apenas uma lei seca no código que está positivada. Essa é uma boa pergunta. Certa feita, eu era o assessor jurídico-chefe do Supremo Tribunal Federal. Daí eu esqueci que naquele dia exato haveria uma apresentação de todas as unidades do STF, tendo em vista que nova presidência estava assumindo naquele momento. Mas eu esqueci da data, eu esqueci do dia. Aí quando foi de manhã, uma analista que trabalhava comigo me lembrou, chefe, já preparou o discurso de hoje? São 20 minutos. Eu, o quê? 20 minutos de discurso? E quem estará lá? Todo mundo, inclusive os ministros e o ministro-presidente, que tomou posse há pouco. Já está tudo pronto? Eu falei, não está nada pronto. Aí rapidamente eu preparei aquelas imagens de PowerPoint, eu me lembro direitinho que foram 6 imagens, produzi o texto rapidamente e eu fui o segundo homem a falar daquela administração. As coisas correram tão bem e de uma maneira tão inusitada que no momento que eu subi no púlpito, que eu vi os ministros da Suprema Corte reunidos e todos os meus amigos, auditório lotado, me deu aquele frio na barriga. Claro, claro que dá. Aí eu lembrei das lições do meu pai. O dia que você subir no palco e que você de alguma forma sentir um frio na barriga ou alguma insegurança, solta uma piada que vai dar certo. E assim eu fiz. Quando eu subi naquele púlpito, eu vi aquela plateia bem qualificada, soltei uma piada e deu certo e todo mundo riu. Daí eu falei 20 minutos cravados, sem que ninguém tivesse
me direcionado com aqueles papéis assim que ficam atrás, mas deu 20 minutos certinho. Quando eu acabei, eu vi que eu tinha feito um bom trabalho, porque as pessoas estavam rindo muito, estavam comentando muito sobre as atribuições da assessoria jurídica, que era a unidade que eu chefiava. Quando eu voltei para o gabinete, eu recebi dezenas de e-mails parabenizando. Dentre eles, eu destaco da minha amiga Fernanda Azambuja. Ela mandou um e-mail com palavras lindas, 3 linhas, simples, e ela falou: Flávio, você tem todo jeito para lecionar. Por que você não começa a lecionar? Espalhar conhecimento, humanizar o direito, pacificar famílias, pacificar pessoas em conflitos. Ninguém procura um advogado familista que esteja numa boa. Geralmente, quem procura um advogado nessa área está destruído do ponto de vista sentimental, porque aquele projeto de ficar juntos até o fim da vida, por alguma razão, não se concretizou. Então esse é o meu propósito de vida: agregar, solucionar conflitos e contribuir para a humanização do direito, lecionando, compartilhando. Difícil falar de alguma qualidade. Digamos que eu tenho uma facilidade e uma felicidade muito grande de conduzir um acordo, de agregar pessoas. Às vezes eu tenho uma audiência muito turbulenta, com os ânimos à flor da pele, e de alguma forma eu consigo suavizar, apaziguar os ânimos e o acordo sai. Esse é um ponto. Eu gosto muito da comunicação, gosto muito de gente, gosto de conhecer muitas pessoas. Eu acho que eu socializo muito bem, digamos assim. E o que eu amo fazer, sem dúvida, é ensinar. Compartilhar conhecimento é o que eu mais gosto de fazer na minha vida profissional. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Eu comecei a minha vida advogando. Depois eu fui para o STJ, STF, CNJ e voltei para o STJ. Trabalhava muito com licitações e contratos e direito do servidor. Comecei a inovar, a inserir nos meus pareceres algumas questões, alguma jurisprudência e doutrina do direito civil. E eu fui me apaixonando pelo direito civil. Em determinado momento eu me senti engessado na administração, porque eu tinha uma vontade enorme de ampliar, de falar de processo civil, de direito civil, e não ficar limitado à lei de licitações e contratos e à lei 8.112. Foi aí que me bateu uma certa ansiedade. Eu me vi limitado do ponto de vista profissional, eu me vi limitado do ponto de vista do conhecimento, do aumento do network. Daí eu resolvi dar uma guinada na minha vida. Então foi nesse ponto que eu senti que eu era o cara certo naquele momento, na questão do conhecimento que eu fui amealhando ao longo dos anos. Mas eu estava no lugar errado naquele momento da minha vida. Mas tudo que eu passei, faria de novo. A insatisfação profissional naquele momento da minha vida, ainda no STJ. Fiz muitos amigos, mantenho muitos amigos, mas como eu me senti de alguma forma amarrado naquela função, eu resolvi voltar para a advocacia. E foi uma atitude muito ousada de minha parte, porque eu já estava há quase 14 anos no serviço público e eu pensei que regressando à advocacia bastaria apresentar o meu currículo. E não foi tão fácil assim. Eu tive que reiniciar minha caminhada no direito. Eu costumo brincar que a advocacia é muito ciumenta. Se você para de se dedicar a ela com exclusividade, ela vai te cobrar um preço muito caro lá na frente. Eu paguei esse preço, valeu a pena, mas foi neste momento da insatisfação, tanto do ponto de vista profissional como de remuneração. Claro, vivemos no mundo material, precisamos de remuneração, daí foi a guinada na minha vida. Eu costumo dizer que eu dei um cavalo de pau e peguei outra rota, peguei outra direção. É engraçado que na época da faculdade eu tinha a convicção que eu ia me dedicar ao direito penal.
Eu acho que a maior parte dos alunos que ainda estão na graduação pensam assim, porque o direito penal, ele é de alguma forma sedutor. Ele é menos complexo que o direito civil. Mas à medida que eu fui crescendo na profissão, que eu fui estudando direito civil, eu comecei a me apaixonar pelo direito civil, simplesmente porque é o nicho do direito que cuida de tudo na sua vida, desde o nascimento até a morte. São 6 livros, a parte geral, obrigações, contratos, direito das coisas. Depois nós passamos para o direito de família, direito das sucessões. E você passa por tudo, você pratica o direito civil a todo momento. Se você sai, por exemplo, da sua casa para trabalhar e se envolve num acidente, você já tem obrigações, responsabilidade civil. Se você cumprimenta o porteiro do seu edifício, ali já tem uma relação contratual. Se você volta para casa, briga com a família e de alguma forma você deixa o lar, direito das famílias. E, infelizmente, nós também temos a abertura da sucessão com evento morte. Aí chega o direito das sucessões. Então o direito civil, ele é dinâmico. Quem sabe direito civil anda bem em qualquer matéria do direito. É fundamental. É enorme o Código Civil. Eu já li algumas vezes de ponta a ponta e não canso de ler, mas é importante, repito, porque resolve tudo. Comportamento dos advogados, comportamento das autoridades que de alguma forma estão envolvidos no processo. Porque nós não podemos considerar um processo, principalmente na seara do direito das famílias e das sucessões, como um simples emaranhado de atos processuais. Ali nós estamos tratando de vidas, nós estamos tratando de pessoas que sofrem sentimentos em conflito. Daí, nós advogados somos aqueles que, em primeiro lugar, fazemos a justiça. Depois, o Ministério Público vai opinar, o juiz vai decidir, mas certamente dará uma solução que não é das partes. É uma solução que é na visão do juiz, que tem contato com as partes uma vez, quando tem. Então, eu fico muito preocupado com a soberba no exercício da profissão, com o alto grau de beligerância. Você não pode ser belicoso o tempo todo. Você não pode encarar um processo como se fosse uma guerra, como se você fosse o soldado e o seu cliente, o seu general. Porque a partir do momento que você tem uma situação de vassalagem com o teu cliente, você esquece a técnica. Aí você alimenta o ódio, mas você não resolve o problema. Então a postura do advogado não é ensinada nas faculdades. Às vezes não é ensinada nos grandes escritórios de advocacia. Às vezes o advogado aprende com o tempo, apanhando, tomando atitudes erradas. De igual modo, as autoridades, tanto o Ministério Público quanto a magistratura, em alguns momentos também agem de uma maneira muito distante das partes, quando na verdade tem que ser equidistante, nem muito perto, nem muito longe, mas o suficiente para entender que ali são almas e conflitos. São almas que precisam ter um tratamento diferenciado. Lembra que eu falei do direito humanizado? A humanização do direito é a medida que se impõe, é importantíssimo. Esse é o maior ponto que me preocupa atualmente no exercício da advocacia e de todos os envolvidos, todos os personagens do processo. Segundo lugar, é preciso cuidar com muito afinco da atualização. A atualização em direito é tudo, porque as soluções em direito elas não são estanques. O tempo todo a jurisprudência oscila, os melhores doutrinadores soltam novas orientações. A todo tempo nós temos novas leis. O direito ele está sempre em mutação. E se o advogado não estiver em mutação, ele vai ficar para trás. Ele vai ter uma visão caótica, ele vai ter uma visão míope do mercado e do direito. Isso é um problema muito sério, atualização. Terceiro lugar, cuidar da imagem, mas cuidar da imagem com muita força. Sabe por quê?
Porque hoje, quando alguém te contrata, antes vai lá na rede social. Quem é o Flávio Grutti? O que ele pensa? Como ele se veste? O que ele mostra? O que ele gosta? Ele é um homem de família? Porque se ele não for um homem de família, ele não vai cuidar bem da minha vida. Então hoje, o que é importante? O cliente, antes de contratar o advogado, primeiro ele já passou no Google, já fez uma pesquisa sobre o seu nome. Depois ele vai para as redes sociais, Facebook, Instagram. E o que você me diria, por exemplo, se eu, advogado, estou com uma postagem no Instagram, isso é uma situação hipotética porque eu nem bebo, mas eu com uma garrafa de bebida alcoólica virando num gole só, enrolando a língua. As pessoas têm que tomar cuidado com isso. A apresentação pessoal, o comportamento nas redes. O direito não tem mais espaço para aquele formalismo exagerado. Mas no direito ainda há uma responsabilidade com a liturgia da profissão. Então, nem 8, nem 80. Os extremos não são importantes, não são satisfatórios. Os extremos só vão prejudicar a carreira. Então, muito cuidado com o que você mostra nas redes sociais e como você se comporta socialmente, em qualquer ambiente, corporativo ou até no seu ambiente familiar. Essas são as maiores dicas que eu dou para quem está iniciando. E me ocorreu outra antes que eu encerro esse ponto. É muito importante que no início da carreira você conviva com pessoas que já galgaram um espaço maior que o seu, que já estão num degrau acima. Não no ponto de ser um ser humano melhor, não é isso, mas alguém que já caminhou, que já errou bastante e que esteja disposto de alguma forma a te ajudar. Você tem que ficar ao lado de pessoas que sejam melhores que você do ponto de vista profissional. E vai aprendendo, vai vendo como aquele profissional age. O que foi bom, copia. O que não é tão bom, descarta. E assim você vai formando o seu personagem, a sua essência, enquanto profissional do direito.